Então, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos dar início à nossa primeira aula, né, da disciplina de controle de estoques, né, aula que tem como tópico aí principal, né, inicial, na verdade, de práticas de gerenciamento de estoque. Tá? Essa disciplina, na verdade, pessoal, ela é uma, digamos assim, uma continuação, ou ela é bem interligada com a nossa primeira disciplina, né? Já tivemos a disciplina de armazenagem e movimentação, sendo que a armazenagem é uma disciplina mais teórica, né? Essa disciplina aqui é uma disciplina um pouco mais de cálculo, assim, um pouco mais prática no sentido de que a gente vai estudar algumas ferramentas e alguns processos, digamos assim, de gerenciamento do produto que está ali estocado. Né? Então, a gente antes falou de armazenamento, de equipamentos, né? Segurança. Aqui não, a gente vai tratar um pouco de quantidades, né? Então, qual é o estoque máximo que eu tenho que ter na minha empresa? Qual é o estoque mínimo? Qual é o estoque de segurança? Como é que eu classifico meus itens entre os itens mais importantes, itens intermediários? Então, esses são basicamente alguns pontos que a gente vai trabalhar aí ao longo da nossa disciplina. Uma coisa importante, né, já frisando aqui, é que quando a gente fala de controle de estoques, pessoal, existem trocentos livros, materiais, formas de se fazer isso, tá? A gente vai trabalhar com base no que a gente consegue avançar, com base nas disciplinas que a gente teve para dar suporte ao que a gente está trabalhando aqui. Como assim? Né? A gente vai trabalhar, por exemplo, previsão de demanda. Né? A gente vai falar, inclusive, hoje sobre isso. Existem diversas formas e fórmulas de você calcular a previsão de demanda. Né? E aí existem algumas, com alguns cálculos matemáticos que vocês conhecem ou a gente consegue relembrar facilmente, e tem outras que são um pouco mais elaboradas, né, digamos assim. Então, tem algumas que a gente não vai nem tratar hoje, mas eu acho que vocês até tiveram cálculos de exponencial, de logaritmo, e daí para cima, tá? Então, assim, caso alguém tenha interesse em aprofundar sobre isso, vai encontrar muito material, assim, mais denso, né, que a gente chama mais robusto, mais profundo, mas que vai exigir que você também aperfeiçoe um pouco mais a parte de cálculo, principalmente. Então, se alguém aqui, por exemplo, fizer uma graduação, né, da área de logística, ou depois fizer uma pós-graduação, ou depois fizer um mestrado, por exemplo, vocês vão ver que vocês serão mais exigidos aí da parte de cálculo nesse sentido, e, consequentemente, vocês terão mais ferramentas para trabalhar, tá? Então, a gente vai mostrar, logicamente, ferramentas que lhe dão subsídio para desenvolver essas atividades, né, esses processos, mas sabendo que vocês têm como ainda avançar, caso tenham interesse, né, e se disponham também a avançar um pouco mais nessa parte de cálculo, né? Uma outra coisa importante, né, de frisar é que muitos desses cálculos aqui que a gente vai falar, né, ao longo da disciplina, eles são cálculos que muitas vezes são feitos pelos sistemas, né? Muitas empresas, elas trabalham com sistemas, né, um WMS, por exemplo, enfim, um SAP, qualquer um desses sistemas assim, mais sofisticados, e muitos desses cálculos que a gente vai trabalhar aqui, eles são já fornecidos pelo próprio sistema, né? Então, assim, com o sistema, inclusive, como é programação, né, computador e tal, ele consegue utilizar, inclusive, esses cálculos mais sofisticados para chegar nesses resultados. Mas é importante que vocês saibam como fazer, né, isso aí, até porque vocês podem se deparar com uma realidade de não ter nada, né? Eu até falei com o pessoal, usei um exemplo, né, de uma aluna que nós tivemos, né, acho que ela já se formou, que nós tivemos que foi trabalhar, conseguir um estágio, foi trabalhar e quando chegou lá, ela foi parte de estoque, né? Era uma loja de material de construção. E essa empresa não tinha nada, não tinha nenhum tipo de controle, não tinha absolutamente nada, e ela teve que fazer tudo do zero. Né? Então, a gente vai partir do pressuposto que vocês vão se deparar, digamos assim, com uma realidade mais simples, de não ter nada, né, digamos assim, até avançar para uma realidade um pouco mais elaborada, né, ao ponto de você permitir que vocês façam os cálculos ou vocês criem planilhas para realizar esses cálculos também, que é bem tranquilo de se realizar, mas que vocês consigam executar esses processos de controle tranquilamente. Se você chegar numa empresa que tenha sistemas, aí vai ser bem mais fácil, né? Mas vale lembrar que normalmente os sistemas, né, eles lhe fornecem dados, né, informação lá, bruta.
você, enquanto gestor, você, enquanto operador, digamos assim, da área de logística, você tem que ser capaz de interpretar muitas vezes aqueles dados. Né? Tanto é que a gente tem uma atividade, a gente não faz tanto mais agora por conta do remoto, mas a gente fazia muito uma atividade lá no laboratório, né, essa parte de curva ABC, que eu basicamente fazia a curva ABC com vocês, né, com a turma, no computador, explicando como é que a gente fazia no computador, tal, nas planilhas. Então, assim, a parte da atividade que era criar a planilha não era um problema, porque eu estava dizendo tudo, digite isso, faça isso. Porém, depois que ela ficava pronta, a parte principal da atividade era assim, tá lá, um gráfico, um monte de coisa, um monte de percentual para lá, porcentagem para cá. Sim, e aí? O que é que eu faço com isso? O que é que isso significa, né? Então, é importante que vocês, além de fazer o cálculo, né, saber fazer, muitas vezes vocês já vão ter a necessidade de fazer o cálculo na mão, ou até numa planilha, mas que, acima de tudo, vocês saibam o que é aquilo ali, né? E o que fazer com aquilo ali, interpretar aquilo ali, né? Se fala muito hoje em dia, né, de máquinas substituindo pessoas, né, computadores substituindo pessoas, mas lembrando que essa parte de tomada de decisão, de percepção, digamos assim, das coisas, né, a gente vai até usar alguns exemplos que exigem um pouco dessa percepção, percepção do mercado, percepção de como é que a empresa está, se a empresa está crescendo, se a empresa não está crescendo, isso aí cabe muitas vezes à pessoa que está ali na linha de frente, que está operando, né? Então, é aquela famosa frase que eu não lembro agora de quem é, tá? Perdoe aí o autor, mas ao tratar justamente disso, dessa questão da automação, principalmente, né, substituindo pessoas, fala que o diferencial do ser humano é ser humano, né? A capacidade que o ser humano tem de interpretar, de perceber as diversas variáveis que estão inseridas ali e tomar a melhor decisão. Certo? Deixa eu só conectar aqui, porque eu esqueci de colocar aqui no, na tomada e vai acabar descarregando no meio da aula. Deixa eu só tirar aqui para a gente continuar. Só um minuto. Certo? Então vamos começar a falar especificamente da parte de estoque. A gente já falou muito, né, sobre conceitos gerais de estoque, principalmente porque a gente já teve a disciplina de armazenagem, como eu disse, elas estão bem interligadas, e com certeza vocês trabalharam isso em outras disciplinas, né? Então, além do que, é uma coisa bem factível, né? Se a gente falar, aí chegando já nesse nível de curso, é uma coisa bem factível, né? Se eu pedir para vocês conceituarem, logicamente cada um vai falar da sua forma, mas todo mundo já tem uma ideia do que é um estoque, né? Um produto que está ali parado, uma matéria-prima que está ali parada, ou seja, a grosso modo é algo que está ali parado para uma utilização posterior, né? Algo que vai ser utilizado depois, vai ser utilizado ou para se transformar em algo, né? Então, a matéria-prima que está ali sendo esperando para se transformar em um produto acabado, ou um produto acabado que está esperando ali para ser vendido, para ser distribuído. Então, a grosso modo, é isso, né? Então, a gente vai trabalhar o estoque aqui, o estoque realmente, os itens de estoque, tá? Aquilo que está lá, lembra que a gente falou lá em armazenagem, né? Do processo, o processo, armazenagem e o estoque como sendo o item ali no armazém, ali guardado. Então, a gente vai trabalhar, o nosso foco de controle vai ser justamente esses itens que estão ali guardados na empresa, ok? E aí, pessoal, a gente chega num grande dilema, né, que envolve a parte de estoque, né? Estoque é um assunto que vai e vem, aparece muito aí nas discussões de empresas de uma maneira geral, não só de empresas de logística, né? Porque é uma incógnita muito grande que existe, né? E que parte dessa incógnita, digamos assim, foi sofreu certas modificações, digamos assim, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. O que é que eu estou chamando de incógnita, né? O que é que eu estou chamando desse tópico relacionado a estoque? Seguinte,
durante muito tempo, né, se estudou essa questão de estoque exatamente ao ponto de definir qual seria a quantidade correta de estoque que uma empresa deveria ter. Por quê? Porque estoque de mais, né, é ruim, estoque de menos é ruim, né? Então, para estoque, né, quando a gente fala de estoque, nada mais do que o ideal, nada mais é do que você achar ali realmente o equilíbrio, né? O equilíbrio entre esse estoque máximo, digamos assim, e esse estoque mínimo que eu tenho que ter. Então, isso é um grande dilema para as empresas, né? E não é uma coisa tão simples. Acredito que alguns de vocês já trabalham, ou já trabalharam, ou enquanto clientes mesmo, já perceberam como é difícil gerenciar itens de estoque, né? Por quê? Porque muitas vezes vocês vai comprar alguma coisa e está faltando, né? Ou você trabalha numa empresa e percebeu que, eita, isso aqui acabou e a gente não pediu. Ou isso aqui a gente pediu e não chegou na hora. Então, esses dilemas aí, esses problemas, digamos assim, são bem comuns quando se fala de estoque, tá? Mas o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que estoque, pessoal, é dinheiro, né? Então, vocês viram lá em contabilidade, né? Vocês viram lá a parte de balanço patrimonial e tal. E tem umas contas lá, né? Sei lá, imobilizado mesmo, né? Caixa, duplicado, receber, enfim. Tem várias contas lá do balanço, enfim. Então, quando você investe, quando você compra estoque, né? Para a sua empresa, você está transformando dinheiro em itens estocados, né? E quando você compra estoque demais, digamos assim, significa que você está investindo uma quantidade de dinheiro que poderia ser investido em outra coisa. Então, o primeiro ponto que tem que se lembrar é isso. Por que o estoque demais é ruim, né? Você poderia pensar, não, o estoque demais não é ruim, eu vou conseguir sempre atender o meu cliente, né? Ele nunca vai chegar aqui e não vai ser atendido, mas é ruim porque, primeiro, é dinheiro que você está colocando ali, poderia ser investido em outro lugar, e outra coisa, né? Os estoques, quando você compra estoque, muito estoque, digamos assim, estoque excessivo, ele pode perder validade, ele pode ficar obsoleto, né? Ou seja, não perdeu validade, não é uma coisa que perde validade, mas é uma coisa que passa a ser, não, digamos assim, as pessoas não vão mais consumir. Tem até um caso, né? Não sei se vocês viram, esses dias está aparecendo muito em algumas matérias, né, jornais, até no Instagram, quem acompanha Instagram de notícia, aquele caso do deserto lá do Chile. Alguém viu isso? O deserto do Chile que está virando um lixão de roupa. Alguém chegou a ver isso? Não? Não? Ninguém? Depois vocês dão uma olhadinha. Sei não, professor. Sei não. Não, depois vocês procurem isso, vocês vão encontrar. O que é que está acontecendo? O ramo de roupa, né, do vestuário, no mundo todo, tá? Grandes marcas, tal. Vocês sabem que cada vez mais a quantidade de peças que vem sendo produzidas no mundo todo é muito grande, porque são coleções de acordo com a estação do ano, de acordo com isso, com aquilo, com isso. E o que acontece? Não existem pessoas suficientes para consumir isso tudo, né? Não tem como. E aí, muitas dessas peças, né, elas vão para um processo de reciclagem, ok, o que dá. E o que não dá, tem uma cidade lá, não sei se é agora o nome da cidade do Chile, que pega isso aí, e o que não está servindo para nada, eles estão jogando no deserto do Atacama, lá no Chile. Então está se formando lá um grande lixão de peças de roupas do mundo todo, de grandes marcas, inclusive, né? Lá no deserto do Atacama, né? Então, observem que o que aconteceu ali, né? Produção acima da necessidade, estoque em algum momento acima da necessidade, dinheiro que foi jogado ali, e o produto se tornou obsoleto, né? O produto se tornou, as pessoas não compraram porque passou a estação, ou enfim, seja lá por qual motivo, e aí você perdeu dinheiro com aquilo ali, né? E a base de qualquer empresa é lutar para não perder dinheiro, né? Você não ter prejuízo nesse tipo. Então, por isso, deve-se evitar o estoque excessivo. Além de que, se você tiver muito estoque, você vai precisar de muito espaço, muita estrutura, muito equipamento, mais pessoas, tem tudo isso. Logicamente que, em contrapartida, né, a gente não pode deixar de ter estoque. Né? Então, a gente precisa atender, ter conhecimento, né, da necessidade dos nossos clientes e conseguir atender,
ter a consciência, né, e de atender também, se for uma fábrica, né, a quantidade de matéria-prima para manter a produção, para que a produção não pare, né, e também manter a nossa operação logística de uma forma segura para as pessoas, meio ambiente, de uma maneira geral. E aí, quando eu falo assim, ó, segurança das pessoas, aqui, ó, por exemplo, um exemplo claro disso aí é quando você solicita uma carga, né, e aí vem um distribuidora qualquer trazer sua carga, sendo que você pede num prazo absurdo, né, e aí fazendo com que muitas vezes o caminhoneiro, por exemplo, se for para o rodoviário, ele tenha que se submeter a uma jornada acima do, do previsto, digamos assim, do salubre, né, do que seria ideal para ele. Então você está colocando em risco ali aquela pessoa, né, não só ela, mas as pessoas que venham cruzar com ela naquele caminho. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, o ideal aqui, o grande dilema, é nem de mais e nem de menos se buscar sempre ali o que a gente chama de estoque enxuto. E aí, por que eu disse para vocês que esses dilemas, né, essa questão desse equilíbrio, tem sofrido um pouco, tem mudado um pouco com a pandemia, né? A gente vai falar disso com mais calma lá na disciplina do terceiro período de gestão do cadeia de suprimento. Mas só para dar uma Pronto. pincelada. Agora mesmo, pronto. Doidei. Disse, rapaz, bicho. Que situação Foi? da peste. Eita, tá difícil a situação do Vitor. Situação da bicho. Foi. Ó o áudio, menino. Vai melhorar, se preocupe não. Isso que eu estava falando? Ah, sim. A gente vai falar sobre isso em cadeia de suprimentos. Tranquilo. A gente vai falar sobre isso em cadeia de suprimentos. Mas só para dar uma pincelada. O que acontece? A pandemia, né, ela fez com que muitas empresas elas sofressem. Isso é fato, né? Mas no que elas sofreram no que se refere a processos logísticos, né? Vamos olhar um pouco sobre a ótica da logística, né, das empresas. Não sei se vocês já perceberam que cada vez mais os produtos são produzidos, né? Grandes empresas, elas se tornaram empresas globais. Então, tipo, você compra um tênis, uma marca X, que você sabe que é uma marca, sei lá, americana, quando você vai olhar lá, tem Made in China, Made in Japão, Made in Taiwan. Por quê? Porque a produção não é nos Estados Unidos. É uma marca americana, mas a produção é em Taiwan. A produção é na China. Por questões de mão de obra, por questões de operação, por questões fiscais, enfim, por diversos motivos. Eletrônicos, né? Eu vi até uma vez uma palestra de uma marca de eletrônico, de celular, falando que tem mostrando de onde é que vem cada componente, né? A quantidade de países que fornecem componentes para a montagem do celular. Enfim, do mundo todo. E aí o que aconteceu? O que a gente chama de esse processo, né? A gente chama de cadeia, gestão da cadeia. Isso é uma cadeia, né? Então tem uma fábrica aí, todo mundo que fornece para a fábrica, todos os fornecedores espalhados no mundo e todos os clientes também espalhados no mundo. Então isso tudo forma uma cadeia, né? Uma rede. E aí o que acontece? Se os meus fornecedores são globais, né? Se eu tenho meu produto, ele é fabricado com base em itens que estão ao redor do mundo, a gente viveu agora, nesse momento, está vivendo, né, um momento de pandemia. E a pandemia, ela aconteceu meio que em ondas, né? Ondas no sentido de começar em um lugar, aí quando naquele lugar estava melhorando, piorava em outro lugar, chegava em outro lugar, aí aquele ia melhorando, aí ia para outro lugar, enfim, começou a acontecer meio que nesse processo. Então, por que muitas empresas sofreram sobre a ótica da logística nesse sentido? Como os fornecedores eram do mundo todo, então imagine que eu tenho uma fábrica e eu tenho produtos, né, matéria-prima que vem do mundo todo. Então, tinha um momento que uma região, determinada região, estava parada, não estava podendo trabalhar. Então, eu não recebia aquela matéria-prima, não tenho como produzir. Aí aquela região voltou, só que quando ela voltou, outra região parou, então eu não tenho como pegar outra parte da matéria-prima. Então, travou, na verdade, um monte de produção de um monte de empresa. Né? Não sei se vocês perceberam, mas muita coisa meio que ficou atropelada, assim, meio travada por esse motivo, tá? Por conta dessas cadeias globais.
E aí o que acontece? Como essa ideia de cadeia global é um avanço dos últimos anos. E aí houve uma mudança, né? As empresas elas buscaram fazer o sentido inverso, ó, vamos trazer a produção para perto, vamos tentar ter mais fornecedores perto, porque se tiver qualquer problema, está todo mundo aqui perto, né? Então foi não vou dizer que é um retrocesso, lógico, né? Mas é uma mudança de cenário sobre a ótica do que vinha acontecendo. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que as empresas, né? Acho que vocês falaram sobre isso. Inclusive, a gente já falou em armazenagem. Acho que vocês podem ter visto isso em qualidade, né? Cada vez mais as empresas buscavam trabalhar com a quantidade de estoque o menor possível, digamos assim. Por quê? Porque ela tem fornecedor que muitas vezes está ali interligado, que quando ela necessita, o fornecedor consegue entregar muito rapidamente aquele produto, aquela matéria-prima, e aí ele não precisa ficar estocando aquilo ali, né, por muito tempo. O que aconteceu? Né? Muitas empresas, por conta dessa questão da cadeia global, por conta de que várias empresas fecharam, infelizmente, né? Se viram ali na obrigação quase de estocar mais do que normalmente estocariam, seja matéria-prima, seja produto acabado. Né? Então foi outra mudança que aconteceu aí, nesse momento, reflexo também da pandemia. Vale lembrar, né, pessoal, que com relação à pandemia especificamente, em se tratando de logística também, alguns segmentos eles não sofreram, digamos assim, negativamente, né? Não perderam vendas, diminuíram, enfim. Nós tivemos segmentos, inclusive, que cresceram. A gente fez uma pesquisa, inclusive, né? Tinha umas alunas que tinham feito um trabalho, um TCC, em algumas distribuidoras de alimentos. E aí elas tiveram, isso antes da pandemia, e aí eles tiveram curiosidade de saber fazer uma nova pesquisa, elas já tinham até acabado o curso, mas quiseram fazer uma nova pesquisa para saber o que, que tinha mudado naquela empresa, né? Sobre aqueles processos que elas analisaram de logística e sobre a questão de operação mesmo, de venda e tal, se eles tinham sofrido muito. E não, o que eles informaram é que eles, pelo contrário, eles cresceram a operação deles durante esse período de pandemia. Então, alguns segmentos conseguiram se manter, alguns segmentos sofreram mais, outros conseguiram, inclusive, alavancar e melhorar, certo? E aí, como fazer isso, né? Como, voltando aqui para o nosso dilema do estoque, nem pode ser de mais, nem pode ser de menos, como é que a gente faz isso? A gente faz utilizando aí um conceito muito falado na parte de estoque, que é o de dimensionar o estoque, né? Ou o dimensionamento de estoque. Então, dessa forma, eu não quero ter estoque excessivo, né? Porque pode levar a desperdício, perda de dinheiro, né? Isso não é interessante para a minha empresa, né? Então, eu posso precisar de aumentar os meus custos de armazenagem também, isso não é interessante. E nem quero ter estoque suficiente, né? Porque senão eu vou ter interrupção da produção, né? Ruptura de estoque, isso também não é interessante. Então, evita-se ali os extremos e tenta-se achar um equilíbrio justamente fazendo um dimensionamento do nosso estoque. Então, dimensionar estoque, pessoal, a grosso modo, é você definir quais são os itens que tem que ter no seu estoque e quais são os itens, por exemplo, que você precisa ressuprir, né, comprar, quanto deve ter de cada item, né, e quanto você vai precisar comprar, ressuprir, e quando vai ser feito esse processo de reabastecimento de ressuprimento, tá? Então, o que a gente vai ver aqui gira em torno disso aí, tá? Então, a gente vai definir aqui, por exemplo, ao longo das aulas, né, qual o estoque máximo que a empresa deve ter, qual o estoque mínimo que a empresa deve ter, isso lembrando que para cada item. Qual o estoque de segurança, qual é o lote de compra, ou seja, a quantidade que eu devo comprar, né, qual é o ponto de pedido, ou seja, qual é o momento que eu devo fazer esse pedido de ressuprimento. Então, são alguns dos pontos que a gente vai trabalhar. Como eu disse, né, para vocês, lembrando que esse dimensionamento, esse controle, ele deve ser feito com base em cada item, né? Então, os produtos que estão ali a gente chama de item, e isso deve ser feito para cada item. Quanto mais itens a empresa tiver, mais complicado, né, mais complexo vai ficar esse processo. Então, pensem aí a gente sempre usa muito o exemplo dos supermercados, né, dos atacadões. Então, imagine fazer esse controle, fazer esse dimensionamento aí de um supermercado, de um atacadão da vida, né? Aquela quantidade de itens que tem ali
Você está lá definindo qual é o estoque máximo, qual é o estoque mínimo, coloca o ponto, blá, 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 blá. Então, por isso que muitas vezes, né, grandes empresas de aquele porte, elas já trabalham ali com alguns sistemas que facilitam ali esse processo. E aí, pensando naquela ideia da empresa que não tem, né? Não tem o sistema, não tem o controle, por onde começar esse dimensionamento, né? Como é que eu faço? Como é que eu vou chegar nesses valores de estoque máximo, estoque mínimo, estoque de segurança, blá, blá, blá? Por onde é que eu começo? Aquela aluna, né, que eu disse para vocês, por onde é que ela começou, né? O primeiro passo para aquela aluna, por exemplo, é você primeiro contar o que você tem, né? Então, a gente até falou com ela, primeiro você precisa saber o que você tem lá. Conte, faça o famoso inventário, né? O balanço, né? Como algumas pessoas chamam. Não o balanço contábil, né? O balanço da patrimonial. Mas o balanço de você contar, realmente fazer inventário, saber quantos itens tem. Então, se você não tiver nada de controle, você primeiro precisa saber isso aí, contar o que tem. Para a parte de controle, realmente, de cálculos e tal, qual é o ponto de partida, né, para fazer esse dimensionamento? O ponto de partida sempre é analisar a previsão de consumo, ou seja, a previsão de consumo, ou previsão de demanda, ou previsão de vendas. E para fazer essa previsão, muitas vezes você precisa olhar o que já passou, né? Então, eu quero fazer o dimensionamento do meu estoque. Beleza. Para você dimensionar qual vai ser o seu estoque máximo, quanto é que você vai comprar, quanto é que você vai comprar, enfim, tudo isso, você precisa saber quanto é que você vai vender, né? Tipo assim, eu tenho uma previsão de vender no próximo ano ou no próximo trimestre, ou vender ou usar, né? For uma empresa de produção. Eu tenho uma previsão de usar X quantidades. É aquela mesma questão, trazendo para casa, né? Fazendo a referência lá da casa. Como é que eu vou fazer o dimensionamento dos itens que eu tenho da minha feira, né? Primeiro você tem que fazer uma previsão do que você vai consumir, né? Tipo assim, quem cozinha, por exemplo, tem uma noção de quanto é que gasta por mês ou por semana de arroz, de carne, né? Se você pedir, por exemplo, para uma pessoa que acabou de casar e que nunca fez nada nesse sentido, né? Nunca fez uma feira, nunca a pessoa ficar perdida, né? Perdido, né? Tanto é que existem diversas histórias aí engraçadas nesse sentido. Mas enfim, voltando para cá. O ponto de partida para dimensionar é sempre você ter uma ideia do que vai ser vendido, né? Do que vai ser consumido. E para fazer isso, muitas vezes você olha para trás, né? Como eu falei para vocês, muitas vezes você olha para trás. E aí a gente vai fazer isso agora, tá? Então a gente vai começar a trabalhar algumas formas de fazer justamente essa previsão de consumo, ou previsão de demanda, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas de a gente fazer isso, para, lembrando, seguir aqui como pontapé para esse tópico aqui de dimensionamento do estoque. Então, como eu disse, pessoal, coloquei aqui para vocês um método, tá? Eu estou chamando de método porque o autor, né, até o Dias, que chama de método, tá? Apesar de ser uma coisa bem simples, como o autor chama de método, eu estou aqui utilizando como método. Primeiro ponto para você dimensionar o que vai ser vendido ou consumido no ano posterior, né? Ou no, aqui está como ano, tá? Aqui está 2020 e 2021. Mas pode ser o mês, pode ser trimestre, pode ser quadrimestre, semestre, semanas, tanto faz, tá? Então, para eu definir o que é que eu vou ter de consumo, né? Ou de demanda para o próximo ano, para o próximo semestre, eu vou basicamente olhar o último período igual anterior. Então, vamos imaginar que, porque aqui já está 2020 e 2021, né? Mas vamos imaginar que eu quero saber qual vai ser a minha previsão de consumo para o item X qualquer, tá? Para um item X qualquer, no ano 2021. Vamos supor que a gente está aqui perto de começar 2021. Então eu vou olhar o quê? Eu vou olhar para o ano anterior. Quanto foi vendido desse item em 2020? R$ 1.000. Observe que aqui a gente ainda está falando no formato de dinheiro, tá? Isso aqui depois vai mudar para a quantidade, né? Quantidade de itens mesmo. Então, quanto foi vendido em 2020? 1.000. Beleza.
Então, para saber a previsão de consumo para o próximo ano, eu estou olhando para o ano anterior, olhei que em 2020 esse item aqui eu vendi 1.000, então eu vou pegar este 1.000 e vou jogar automaticamente para o 2021. Então, é isso, tá? Então, imaginem que, apesar de ser uma coisa muito simples, né? Tipo assim, eu peguei, olhei o que é que vendi no ano, joguei para outro ano, sim, inicialmente sim. Mas observem que você não está mais chutando um valor. Você está utilizando uma informação, né, um dado anterior e dizer assim, ó, eu vou colocar 1.000 porque ano passado foi 1.000. Não é uma coisa assim, tipo, e aí, quanto? Você olhar 50 mil. Por quê? Não sei, estou chutando aqui um valor. Né? Então, não é. É uma informação que não é mais chutada, é informação com base em algum dado. Logicamente, você não precisa repetir exatamente o mesmo valor. E aí é onde entra aquela questão da percepção de quem está à frente ou quem está responsável por essa operação. Né? Então, a empresa está vendendo cada vez mais esse item. A empresa está em crescimento, ou a empresa está caindo muito a questão das vendas. Esse item está cada vez mais perdendo participação para os seus concorrentes. Então, eu posso aumentar, sei lá, ano passado foi 1.000, esse ano aqui eu coloco aumento de 10%, ou foi ruim, né, tá ruim, então eu diminuo 10%. Então, isso aqui vai muito da percepção de quem está nessa operação. Mas a ideia aqui é que você utilize o dado do período anterior. Lembrando que esse período não precisa ser o ano, tá? Pode ser, por exemplo, o trimestre, ou pode ser, inclusive, um período igual. Tipo, eu vendo itens que são sazonais, né? Digamos assim. Então, são itens que existem em momentos do ano que vendem mais e outros períodos que vendem menos. Tipo, sorvete, né? Agora no verão, vende bem mais. Roupas de praia, né? De banho, assim, vende bem mais agora. Então, eu posso comparar, tipo, esse verão com o verão anterior. Se for coisa de inverno, esse inverno com o inverno anterior. Pode ser também. Tranquilo? Alguém com dúvida com relação a isso aí? Tranquilo, professor. Beleza, então vamos para frente. Então, esse aqui é uma maneira mais simples, né? Primeiro método. Mas observem que ele está utilizando só uma informação simples, né? O que foi utilizado anteriormente, repete. Ou eu posso mexer um pouco, né? Para mais ou para menos. Mas, a grosso modo, bem simples. Vamos supor agora, pessoal, que eu tenho um volume maior de informação. Eu não tenho somente o período anterior. Ou eu até tenho, por exemplo, mais informações no outro caso, mas eu não quis usar. Mas a gente vai perceber agora que, caso você tenha mais informação, né, dos períodos anteriores, é interessante que você utilize. Por quê? Né? Porque você tem uma visão um pouco mais ampla sobre aquele item. Então, vamos imaginar uma situação de agora, né? A gente está agora, 2020, pandemia, 2021 ainda, pandemia, embora muita coisa já está restabelecendo. Então, esses últimos períodos, né? Então, sei lá, 2020, 2021, se você fosse utilizar só aquele método de pegar o período anterior e jogar, você teria que considerar que não são anos normais, né? Não são períodos normais. Né? A gente está vivendo um período aqui totalmente atípico, né? Isso, totalmente atípico. Então, essa sua informação estaria totalmente estaria influenciada por essa realidade de agora. Então, isso acontece, lógico que nesse momento aconteceu num nível muito maior, mas isso pode acontecer em vários níveis menores, né? Tipo, vamos supor que eu trabalho com produção ou venda ou distribuição de material esportivo. Quando você pegar um ano de Copa do Mundo, por exemplo, vai ser um ano que vai ser um bom, né? Copa do Mundo, todo mundo compra camisa de seleção do Brasil, bandeira do Brasil, e tudo isso aumenta bastante a questão da procura. Mas é um ano atípico, né? Porque é 4 em 4 anos. Então,
Não dá para considerar só essa informação, muitas vezes, do ano anterior, se foi um ano de Copa do Mundo. Então, se existe a possibilidade de você utilizar mais de um período, é interessante que você faça, né? Então, com o próximo método aqui, seria justamente utilizando mais períodos. Eu coloquei aqui 5, mas poderiam ser mais, tá? Sem problema. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar uma média, ou média móvel. Então, o que é uma média, né? Não sei se vocês trabalharam média no matemática ou estatística, enfim. O que é uma média? Nada mais é do que você pegar os valores que você tem ali, dos períodos que você está trabalhando, nesse caso, porque a gente está falando do período, né? Então, eu peguei aqui, ó, pegar esses 5 períodos, os valores de cada um desses períodos, eu iria somar, e depois, eu chegaria nesse valor aqui, de 1.500.000, por exemplo, e depois eu iria dividir pela quantidade de períodos. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, dividir por 5, para chegar no valor final. Então, isso é uma média, né? Basicamente, pegar o que você tem, pegar as informações que você tem, pegar os dados de cada período, de todos os períodos, e depois dividir pela quantidade de período. Todo mundo lembra aí, tranquilamente, como é que faz uma média, ou uma dúvida com relação a isso? Então, tranquilo? Se tiver, pode falar lá. Lembro mais ou menos, professor. Tá, a gente tá fazendo aqui, devagarzinho. Então, deixa eu só explicar assim, qual é a vantagem, né, de você trabalhar com média. Como eu disse, você está trabalhando com mais informações, né, muito mais, ó. Na anterior você pegou o último período, vamos supor aqui, tá, que você está buscando agora a informação para 2022. Fazer a previsão para 2022. No método anterior, eu ia pegar somente aqui a informação de 2021, que é 500 mil, e iria jogar para 2022. Então, eu ia dizer lá, ó, 2022, 500 mil. Como eu tenho mais dados, né? Então, eu vou pegar aqui todos esses dados e vou trabalhar com todos eles, fazendo uma média disso aqui. Qual é a desvantagem de se trabalhar com média? É que ela considera que todos os itens têm o mesmo grau de importância. Como assim? Observem que aqui nós temos 5 períodos, né? Mas, para uma média, esse período aqui, ó, esse ano de 2017, e essa informação de 2017, tem o mesmo grau de importância que 2021. Isso sobre a ótica de procurar 2022, né? Fazer a previsão para 2022. E, na verdade, não é, né, gente? Então, imaginem aí. Imaginem vocês, a vida de vocês. 2021, você fazendo aí, tipo, sei lá, uma projeção dos meus objetivos para 2022. Né? Sei lá, o que você espera de 2022. Tá muito mais fácil você tomar como referência algumas coisas que você vem fazendo em 2021 do que em 2017. Né? 2017 são 5 anos. Né? Imagina aí a sua vida, onde é que você estava 5 anos atrás, sei lá. Pode ter gente que estava, sei lá, solteiro, agora casado, ou casado, agora está divorciado, com filho, sem filho, estudava, não estudava, sei lá, era adolescente ainda, enfim. 5 anos é muita coisa. É muita coisa. E lembrando que isso aqui poderia ser mais, né? Poderiam ser 10. Então, numa média, ele considera todo mundo igual. E, além disso, né? Os valores, digamos assim, fora da curva, que a gente chama de fora da curva, eles podem afetar a sua média. Outro exemplo do nosso dia a dia. Imagine que eu quero fazer a média de idade da turma de vocês. Tá? Então eu quero saber qual é a média de idade da turma. Aí vamos supor que todo mundo na sala tem 20 anos. Todos vocês têm 20 anos de idade. Ó? Todo mundo 20 anos de idade. Porém, tem um José aí que tem 80 anos. Pronto. Vamos pegar 30 alunos com 20 anos e o José com 80 anos. Se não tivesse o José, quando eu fizesse a média, ia dar 20 anos. Né? Todo mundo tem 20 anos. Como tem o José e ele tem uma idade tão alta, a média vai subir. Vai dizer assim, ó, a média de idade dessa sala, sei lá, vai ser de 25 anos.
Aí você, mas todo mundo aqui tem 20 anos só por causa de um. Como esse um teve um valor tão diferente, digamos assim, e esse diferente pode ser para cima ou para baixo, ele influenciou muito na média. Então, são algumas questões aí de média. Vamos lembrar aqui o cálculo, né? Alguém comentou aí que lembrava mais ou menos. Vamos lembrar aqui o novo cálculo. Vou apagar isso aqui. E aí, vamos lá, vamos lembrar como é que faz uma média. Então, eu tenho aqui as informações, né? Período e o valor de cada período. E eu quero fazer uma média disso aqui, certo? Não é dos períodos, né? Eu quero fazer uma média das vendas de todos os períodos. O primeiro passo para fazer uma média é somar todos os dados dos meus períodos. Ou seja, 100 mais 200, somar isso aqui. Ó. Somos 100 mais 200, mais 300, mais 400, mais 500 mil. Tá? Então, a primeira coisa é somar tudo isso. Se forem 10 itens, soma os 10 itens. Se for 50 itens, soma os 50 itens. Depois de somar, esse caso aqui, ó, ele deu, quando eu somei tudo isso aqui, deu 1.500.000. Esse aqui é o valor que eu achei, quando eu somei. Qual é o próximo passo para a média? Eu vou dividir isso pela quantidade de período. No caso, 2017, 2018, 2019, 2020. Isso, 5 períodos. Então, eu vou dividir pela quantidade de períodos que eu estou analisando. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir esse 1.500.000 por 5. Então, dividido 1.500.000 por 5, eu vou achar aqui o valor da minha previsão, ou seja, o valor da minha média em 300 mil. Tá? Então, esse seria o valor da minha previsão com base na média para 2022. Observem que 300 mil ó, é um valor que foi alcançado em 2019, né, por essa empresa aqui. Então, o que é que significa? Ó, essa empresa está crescendo, né? Ó, ela vendeu 100, depois 200, 300, 400, 500. Então, talvez seja interessante que você coloque mais do que 300, né? Se a sua média deu 300, mas como ela está crescendo, é interessante que você talvez, aquela análise de mercado tal da empresa, talvez seja interessante você colocar mais. Mas vamos ver essa outra realidade aqui, ó. Mesma coisa, 5 períodos. Sendo que aqui agora está diminuindo, ó. Ele vendeu 500, depois 400, depois 300, 100, 200, depois 100. Vamos fazer a média, né? Como é que faz a média? Eu vou somar primeiro isso aqui, os valores que eu tenho de cada período. Depois que eu somar, tudo isso vai me dar, de novo, 1.500.000. Foi o mesmo valor, porque é a mesma coisa, né? Sendo que aqui eu comecei crescendo, aqui eu estou decrescendo. Achei 1.500.000, vou pegar esse valor e dividir pela quantidade de períodos. 5 períodos, então vou dividir por 5. Mais uma vez, vou achar 300 mil. Sendo que, o que é que acontece agora? Eu estou numa realidade decrescente, então a minha empresa, esse item, né, especificamente, está diminuindo as vendas ao longo dos anos. Então, mais uma vez, talvez seja interessante, em vez de colocar 300, né, porque 300 foi algo que eu vendi, mais uma vez, em 2019, mas eu venho perdendo cada vez mais. Então, talvez seja interessante diminuir esse valor. Tá? Então, observem que a média, ela lhe fornece, né, informação com base em um número maior de dados, porém você vai ter que ter um pouco de cuidado de analisar e decidir com base naquilo que você vem observando dos últimos períodos. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas sobre o método de uma maneira geral e dúvidas sobre o cálculo? Pode passar sobre o método e sobre o cálculo. Se alguém quiser, pode falar. Não? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos para o próximo método, digamos assim, né? E o próximo, pessoal, ele visa justamente sanar, né? Retirar esse problema
de considerar todos os períodos com o mesmo grau de importância. Tá? Então, agora eu vou considerar os períodos mais próximos como os mais importantes. E para isso, eu vou utilizar aqui a média, mas não só a média normal, né, mas a média ponderada, né? Não sei se vocês também tiveram, né, ou trabalharam com média ponderada, e se lembram como é que fazer uma ponderada, mas a gente vai falar aqui rapidamente, tá? Então, o que acontece aqui com uma média ponderada? Eu vou continuar trabalhando com os 5 períodos, porém, agora eu vou atribuir peso, né? Ou seja, como padrão, geralmente eu utilizo, tipo, se são 5 períodos, peso de 1 a 5, tá? Então, peso 5 é o peso maior, né? Peso 1, peso menor. E aí, quem vai ter peso maior? O peso maior vai ser atribuído para o período mais próximo, automaticamente ele vai ficar com peso maior, peso 5. O segundo período mais próximo, peso 4, e depois 3, 2. E o período mais distante, né, o ano mais distante, que é 2017, automaticamente vai ficar com o peso menor. Então, dessa forma, né, atribuindo esses pesos aí, eu já consigo retirar um pouco daquela ideia que eu tinha lá da média, né, daquela fragilidade que eu tinha lá da média, né, que era considerar que todos os períodos eles tinham ali o mesmo grau de importância para mim. Nesse caso, não mais. Tranquilo até aqui? Sim? Sim? Com relação ao ponderado. A gente ainda vai avançar aqui no cálculo, mas só para ver se vocês já entenderam o que a gente falou até agora. Tranquilo, professor. Beleza. Uma coisa importante, tá, com relação à ponderada, é que como a gente está atribuindo peso de acordo com o período, né, é importante que esses períodos aqui eles estejam ordenados para facilitar a sua vida, né? Ele podia estar tudo bagunçado aqui. Tipo, aqui está 2017, depois 2021, depois 2020, sendo que você tem que ter cuidado para distribuir o peso. Então, o ideal é que você coloque isso aqui logo organizado, ou seja, em ordem, né? 2017 e o valor de 2017, 2018 e o valor para 2018, 2019, o valor para 2019 e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, vamos continuar o cálculo de média ponderada. Então eu tenho aqui os valores, já atribuí o peso, o próximo passo é multiplicar o valor pelo respectivo peso. Então o valor do período 1, né, eu vou multiplicar pelo peso que eu atribuí aí, peso 1. O valor do segundo período aqui, eu vou multiplicar pelo peso 2 e assim sucessivamente. Então, 100 vezes o peso 1 vai me dar 100 mil. 200 vezes o peso 2 vai me dar 400 mil. 300 vezes o peso 3 vai me dar 900 mil. 400 vezes o peso 4 vai me dar 1 milhão e 600. 500 vezes o peso 5 vai me dar 2 milhões e 500. Tranquilo até aqui? Peguei, coloquei peso, só estava em ordem, multipliquei os valores pelos pesos. Tá. Encontrei esses novos valores aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Agora sim, eu vou somar esses valores, tá? Então, somando aqui, ó, 100 mais 400, mais 900, mais 1 milhão e 500, mais 2 milhões e 500, somei tudo, deu 5 milhões e 500 mil. Certo? Tranquilo? Certo. Certo. Próximo passo agora, na média, né? A gente dividiu pela quantidade de itens, né? Tipo, quantidade de períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5 períodos, dividir por 5. Aqui não. Eu vou sim dividir por alguma coisa, mas o que é que vai entrar aqui? Eu vou ter que somar os pesos. Do mesmo jeito que eu somei aqui os novos valores, eu vou também somar os pesos. Então, somando aqui, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, eu vou dividir esses 5 milhões e 500 por 15.
Quando eu dividir, eu vou chegar aqui no novo valor, que é a minha nova previsão para 2022, de 366.666, provavelmente deve ter uma dízima aí, 0,66. Observe que é um valor mais próximo, digamos assim, do valor do último período aqui, ó. Eu deixei até aqui o valor da média, quando a gente fez o cálculo, deu 300 mil. Esses valores aqui, ó, observa que eles estão 100, 200, 300, né? São valores mais fechados, assim, para facilitar esses cálculos no começo, tá? Se a gente tivesse valores aí mais reais, né? Tem esses números cheios de zero aí, todos fechadinhos. Esse cálculo aqui, né? Esse resultado aqui de média ponderada seria ainda mais próximo. E aí, pessoal, a gente fechou, tá? Com média ponderada, a gente chegou aqui nessa previsão para 2022 de R$ 366.666 e provavelmente 66 centavos. Tranquilo? Dúvidas até aí? Alguém não entendeu? Filé, professor. Tá filé. Tranquilo, né? Alguém abriu o microfone e ia falar alguma coisa, mas não falou. Não, ia dar só um ok, professor. Beleza. Pronto, gente. Então, assim, isso aqui, como eu tô falando, é o ponto de partida. Não esqueça do que a gente está calculando, tá? Um problema que a gente vê muito, assim, de disciplinas de cálculo é entender o que está sendo calculado, né? Tipo assim, estou calculando, fazendo a média. O que eu estou calculando aqui, né? Não esqueçam, tá? A gente está calculando a previsão de demanda, ou previsão de consumo, ou previsão de venda para o ano de 2022, ou seja, para o ano que vem. E para fazer isso, eu estou utilizando os períodos anteriores. E aí, achando essa previsão, que no caso foi esse valor que a gente achou, é que eu vou começar a dimensionar o meu estoque. Ou seja, é que eu vou fazer uma programação com o meu fornecedor, de quanto eu vou comprar, enfim. Eu preciso primeiro saber o que é que eu iria vender, né? Previsão de venda. Então é isso que a gente está calculando, tá? Eu estou fazendo uma previsão de consumo e demanda. Para isso, eu estou utilizando as vendas anteriores, né? O que foi consumido em anos anteriores, para a partir do resultado dessa previsão para o ano que vem, começar a dimensionar meu estoque. Beleza? Certo. Beleza, professor. Pronto. Eu deixei aqui, trouxe mais um exercício aqui para a gente fazer, né? Com uma quantidade maior aqui de informação de dados. E a gente vai utilizar, pessoal, basicamente as três métodos, né? Vamos fazer das três formas que nós falamos agora, tá? Então, último período, média e média ponderada. Vamos lá. Pelo último período, deixa eu colocar aqui, tipo, como se fosse letra A. Pelo último período, eu estou aqui querendo também achar 2022, tá? 2022. Então, a gente tem informações aqui de 2011 até 2021. Observe que aqui já está ordenado, né? Embora isso só vá servir, só para fazer diferença quando for o cálculo de média ponderada, eu até sugiro que já deixe ordenado sempre desde o começo, para não esquecer. Então, está ordenado aqui, ó, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Tá? Então, já tem aqui os períodos, cada um com seu respectivo valor. Então, pelo método do último período, o que é que eu faço? Para 2022, para fazer a previsão de 2022, eu vou basicamente olhar o que foi vendido, né, em 2021. 2021. Isso. Como 2021 foi 500 mil, automaticamente eu jogaria lá para 2022 o quê? 500 mil. 500 mil. Desculpa aí a letra, tá? Porque eu tô riscando com o mouse, eu tô sem caneta aqui do computador. Aí fica essa letrinha aqui meio de jardim de infância. 500 mil. Então, utilizando o último período, basicamente, estou querendo achar 22, olhei 21, peguei o valor do 21, joguei lá para 22, acabou-se. Beleza? Segunda forma de fazer isso, de fazer essa previsão, né? Média. Como é que a gente faz uma média?
soma todos os valores que eu tenho aqui, certo? E depois eu vou dividir pela quantidade de itens, De período. ou quantidade de períodos, isso. Vamos primeiro somar. Soma aqui, 100 com 100, se alguém tiver calculadora aí pode pegar. 100 com 100, 200, com 200, 400, com 200, 600, com 200, 800, com 200, 1 milhão, 1 milhão 400, 1 milhão 700, 2 milhões, 2 milhões e 400, 2 milhões e 900. Beleza? Então, somei tudo isto aqui. Deu, deixa eu ver se a mão vai aqui, fica melhor. 2 milhões e 900 mil. Tranquilo? Só fiz somar isso aqui. E agora eu vou dividir, né? Meu sinal de divisão ficou muito perto aqui. Deixa eu apagar aqui. Vai dividir por 11, pessoal? Exatamente, dividir por 11. Observe que aqui são 11 períodos, tá? Você pode, para não se enganar, tá começando em 2011 até 2021. São 11 períodos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 períodos, certo? Então, dividindo 2 milhões e 900 por 11, vai me dar, alguém faz aí de calculadora, bora dizer aqui. Bora, Nilson. Calculadora, vai. O que é? Tô só observando aqui. Cheguei agora há pouco. Deixa eu pegar aqui também pelo celular, para ver se eu consigo. Peraí. Aqui de cabeça vai ser mais difícil, né? 2 milhões trabalhar com um negócio tão alto assim. 2 milhões e 900. 31 por 11. 900? Como? 31.900? Não. 2 milhões e 900 dividido por 11 dá 266. Deixa eu botar. Dá 263.636. É isso? Quem ia falar aí? Professor, Oi? 263,63. 263. 63. 636,36. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Cuidado com as calculadoras, tá? Quem não costuma fazer cálculo em calculadora, né? Isso acontece muito, principalmente quando a gente está no presencial, né? Porque presencial geralmente a gente não usa celular, né? Então usa calculadora. Muita gente não tem o costume de mexer em calculadora. Aí acaba confundindo muitas vezes a questão de ponto, vírgula, bota ponto, não bota ponto, bota vírgula, não bota vírgula. Então, tome cuidado com isso. A grosso modo, na calculadora é invertido. O que, tipo assim, a gente escreve, né? Cadê? A gente escreve, por exemplo, aqui. Estou escrevendo 200 mil. Geralmente a gente escreve na mão, sei lá, no Word, por exemplo. 200.000,00. Se eu quisesse digitar esse valor aqui na calculadora, eu faria 200, vírgula, que muitas vezes nem precisa colocar, porque ela bota automático, 000, ponto, e aí precisa botar um ponto na calculadora, 00. Então é o contrário. Que você escreve na calculadora, você coloca o contrário, que se refere a pontos e vírgulas. Tomem cuidado com isso aí. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Letra seria a nossa letra B, a média. Sim, sim. Sim. Ok. Ok, né? Muito bom. Então, deixa eu apagar aqui para a gente passar para a última forma de fazer, né? Que é pela ponderada. Vai ficar meio apertadinho aqui para fazer ponderada, mas a gente consegue. Então, a primeira coisa para ponderada é analisar se isso aqui está em ordem, né? Os períodos eles estão em ordem. A gente já viu que sim, né?
Está em ordem? O próximo passo é a gente atribuir peso. A gente está tomando como padrão atribuir peso de acordo com a quantidade de períodos, ou seja, nós temos 11 períodos, então o peso de 1 a 11. Peso maior, ou seja, peso 11 para o período mais próximo, peso menor, ou seja, peso 1 para o período mais distante. Então, vou começar aqui, você pode começar de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Eu vou começar por aqui. Peso 1, para o segundo peso 2, para o terceiro peso 3, para o quarto peso 4, para o 5 peso 5, 6, 7, aqui peso 8, aqui peso 9, 10, 11. Beleza, tá aí? Beleza. Tá, próximo passo, eu vou multiplicar cada valor pelo seu respectivo peso, né? Então, vamos lá, para fazer aqui de cabeça. 100 vezes 1 vai dar 100 mil. Opa, faltou um zero aqui, 100 mil. 100 vezes 2 vai dar 200 mil. 200 vezes 3 vai dar 600 mil. 200 vezes 4 vai dar 800 mil. 200 vezes 5 vai dar 1 milhão. 1, 2, 3, falta um zero. 1, 2, 3, 2, 3. 200 vezes 6 vai dar 1 milhão e 200. 400 vezes 7 vai dar 2 milhões e 800. Aqui vai dar 2 milhões e 400. 300 vezes 9 vai dar 2.700. 400 vezes 10, 4 milhões. Vai dar não, quantidade de zero aqui vai dar não. Ops. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E 500 vezes 11 vai dar 5 milhões e 500. Tá dando para entender? Tá meio garranchado aqui. Ficou pouco espaço para escrever. Certo? Até aqui. Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza. Próximo passo é somar essa coluna aqui que eu achei, né? Então, somar o 100, mais o 200, mais o 600, mais o 800, mais 1 milhão, mais 1.200, mais 2.800, mais 2.400, mais 2.700, mais 4 milhões, mais 5.500. Quem tiver calculadora aí, se habilita. Como eu fiz à tarde, eu já vou pegar o número aqui. Somando ó, tudo isso, vai me dar, deixa eu colocar aqui em cima, ficou pouco espaço. Vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui. Quando eu somar tudo isso aqui, vai me dar 21 milhões e 300 mil. Opa. 21 milhões e 300 mil reais. Próximo passo, somar os pesos, né? Então, somando agora aqui a coluna só dos pesos, 1 mais 2, 3, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 36, 45, 55, 66. Então, eu vou pegar isso aqui que eu já somei e vou dividir pela minha soma dos pesos, ou seja, por 66. Dividindo isso aqui, vai me dar 322 mil. 66. Ah, é o somatório da segunda da coluna, né?
Isso, está com o nome dos pesos. Despesa. Isso. 322.727, cadê? Opa, 727 e 27 centavos. Então, pela média ponderada, o valor que eu acharia para 2022 era esse aqui, ó, R$ 322.727,27, que aí seria, digamos, a minha letra C. Dúvidas? Professor, Oi. pela média ponderada, né? Isso. Mas geralmente em uso nem se usa a média ponderada, né? No caso, é só para ter uma estimativa, né? Quando eu não tenho nada, né? Isso, quando você não tem nada. Entendi. Dúvidas? Com calma não dá para fazer direito. Com calma, né? Com calma, com a calculadorazinha. Com a Dá calculadora. para desenrolar. Se for afobado, não vai dar mais nada. Pois é, tem que ir com calma mesmo. Senão, se errar um número, vai se perdendo, vai somando tudo, aí vira uma bola de neve. Bom de fazer vai ser no Excel. O cara já larga a fórmula logo. Arrasta e vai-se embora, né? Ô, professor, basta só fazer a conta do período errado que já era. E é uma conta bem simples. Sim. E outra Ô, coisa. professor Diego, Oi. vai ter chamada porque eu vou me ausentar agora, vou ter que sair. Não, vai não. As chamadas são Infelizmente. pelas atividades. Tranquilo, não se preocupe não. Pronto, eu vou colocar o link, né? Entendi nada. Ah, sim, sim. Mas tá acabando também. Já era só, a gente vai parar aqui. Pronto, beleza então, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Ó, pessoal, uma coisa importante, tá? Eu vou deixar em um exercício, uma tabelinha, igual a que a gente fez agora. Observe que os valores, eles mudaram, né? Vai ficar lá no slide. Esse aqui, ó, esse último slide, vai ficar para vocês como último slide. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês repitam essas contas que a gente fez aqui. Porque, assim, não são contas tão difíceis, né? Mas quando vocês fizerem, talvez vocês sintam um pouco mais de dificuldade em uma parte ou em outra. E aí, por quê, né? Porque, primeiro, né? Cálculo a gente só aprende fazendo, não aprende vendo, né? Você pode olhar assim, entendi. Quando você for começar a fazer, como é mesmo? Pode dar um branco assim, então, assim, você tem que fazer. Sofrer isso em estatística. Exatamente. E o segundo ponto, esse assunto, né, esse tópico que a gente está vendo, lembra que eu disse no começo, ele é o ponto de partida para o que a gente realmente vai calcular, que é estoque máximo, mínimo. Então, assim, se você errar aqui, vai sair errando tudo. Então, preciso que você entenda como é que faz, né, tudo certinho, e aí daqui a gente avança para o próximo tópico, tá? Por isso que a gente vai parar exatamente aqui, e por isso que eu também deixei mais um exercício para que vocês façam. Na próxima aula, a gente vai fazer junto isso aqui para corrigir, e do resultado disso aqui, a gente vai continuar para os próximos tópicos. Beleza? Ok. Tá. Então, além disso, só reforçar uma coisa que eu já falei com vocês no começo da aula, mas como a gente não estava gravando, né, para deixar aqui na parte da gravada. Você já tem uma primeira atividade cadastrada no SIGA. Essa atividade para ser entregue na segunda-feira, certo? É uma atividade bem simples, né? Como eu falei, é uma atividade que não existe nem resposta certa e errada, você só precisa fazer. É uma atividade que você vai pesquisar, né? Falar, basicamente perguntar, são 3 perguntas. Essas perguntas podem ser feitas em uma empresa que você trabalha, uma empresa que você conhece, uma empresa de qualquer porte, uma lojinha ou uma pessoa que comercialize algum tipo de produto, qualquer coisa. Ou se você não quiser ou não tiver acesso a uma empresa, você pode fazer com uma casa. Porque a ideia aqui é sobre controle, né, de estoque. E aí, para casa, você utilizaria a referência da feira da casa, né? A quantidade do estoque seria a dispensa dessa casa. Você pode fazer com a sua casa. Se você fizer a compra, você já responde diretamente. E se for outra pessoa que faz essas compras, pergunta para essa pessoa. Se não quiser fazer da sua casa, faz de outra casa. Mas o que é que você vai perguntar, basicamente? Eu saio daqui, vou voltar para a tela com vocês. O que é que vocês vão perguntar, basicamente, né? São só 3 perguntas, né? Como é que essa empresa ou essa pessoa, se for uma casa, né? Ela
ela sabe a quantidade de itens que ela tem e as quantidades. Então, como é que ela sabe quais são os itens que tem e qual a quantidade de itens que tem? Como é que ela identifica, né, a questão do momento para realizar uma nova compra desses itens? E como é que ela define a quantidade de itens que ela vai comprar? Isso, se for para uma empresa, do estoque dessa empresa, se for para uma casa, com relação ao estoque dessa casa, de comida, de mantimentos, enfim, da maneira geral. Isso aí é individual, vale 1,5 ponto para a primeira nota, né, para a B1, e é para ser entregue até segunda-feira, certo? A segunda atividade da B1 também vai ser um cálculo, alguns cálculos, né, desses que nós já começamos a fazer na aula de hoje. Vai ter um pouco mais, mas é sobre esses tópicos aí que a gente começou a trabalhar na aula de hoje. Ok, gente? Alguma dúvida? Ô, professor, esse cálculo, segunda atividade, você vai disponibilizar ou a gente pinta alguma coisa do tipo para a gente poder repetir lá? Não entendi. Cortou lá. Esse cálculo o quê? Esse cálculo, você vai disponibilizar essa segunda questão, essa segunda atividade, no caso? Sim, A gente vai... mas só semana que vem. É porque para entregar sim. ainda na outra semana, no domingo agora o outro ainda. Beleza. Se concentrem nessa que é para segunda-feira, a outra na semana que vem eu explico com mais detalhe. Ok. Beleza, gente. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Ô, professor, e esse cálculo aí, esse exercício aí que o senhor colocou, do último tópico do slide, é valendo nota? Não, é só para treinar mesmo. Só para treinar, né? Então não precisa entregar. Não precisa entregar. Para vocês ficarem para vocês mesmo. Tá ok, então, obrigada. Nada. Certo? Mais dúvidas? Alguém tem mais alguma pergunta? No caso, a gente vai responder para o senhor corrigir na próxima semana, não é isso? Isso, na nossa próxima aula, que é terça-feira. Tá certo. Beleza? Professor, essa aula vai estar. aula gravada? Eita, peraí. 2 pessoas falaram, não entendi. Pode falar, Nilson. Essa aula vai estar gravada lá no Cigarro a partir de quando? Amanhã? Acho que amanhã. Acho que essa hora eu não consigo mais editar, não. Cortar alguma coisa. Eu vou tentar Tá baixar, mas amanhã tá lá. Tá ok. Obrigado. Beleza? Valeu. Mais dúvidas? Perguntas? Não? Ok, gente. Então a gente chega ao final. Chegamos aí ao final da nossa primeira aula. Nossa próxima aula, terça-feira, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E lembrando da atividade para segunda-feira, tá? Então, a atividade é segunda, nossa próxima aula na terça. Certo? Então, boa noite, bom final de semana, bom feriadão, né? Segunda-feira é feriado. Boa noite, professor. Então, até a nossa próxima aula, terça-feira. Até mais, pessoal. Obrigada, professor. Bom descanso para o senhor. Bom feriado, bom final de semana. Valeu para vocês também. Boa noite, professor. Bom feriado. Boa noite. Você também. Boa noite, professor. Valeu, obrigado. Você também.